Nós vamos começar diferente, vamos orar. Eu sei que você já tem recebido muito de Deus. Talvez muitas coisas ainda para serem ruminadas, para gerar grandes frutos na sua vida. E sabe, nós vamos honrar a presença de Deus agora. Vamos honrar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado através das nossas vidas. Desde o momento que você chegou, do louvor, da ministração da palavra, quando você teve a oportunidade de honrar alguém, no momento de comunhão ali fora. Feche os teus olhos e com as tuas próprias palavras, eu gostaria que você começasse a honrar a presença de Deus. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem aberto as janelas do céu sobre as nossas vidas. Sentimos o teu óleo da nossa cabeça aos pés. O Senhor tem nos ungido neste tempo precioso, celebrando os 13 anos da Shalom. Te agradecemos porque nós temos sido presenteados pela tua presença, pelo bálsamo sobre as nossas vidas. Aqui o Senhor tem nos restaurado. O Senhor tem curado os nossos corações, o Senhor tem alinhado os nossos destinos, e nós reconhecemos isso. Se você tem mais fome e sede, comece a dizer agora para o Senhor, eu quero que você levante a sua voz um pouquinho mais alto, não para eu ouvir, mas para você mesmo ouvir a tua voz. Diga o quanto você tem fome e sede. Ora baia cheira rabababa cora lababaia cheira lababaçu cora rababa cheira lababaia sura lababaia show. Abre o teu coração agora, diz: Senhor, eu tenho fome e sede, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais do Senhor, ainda que o meu corpo esteja cansado aqui, eu digo à minha alma, às minhas emoções, ao meu corpo, sujeitem agora ao Espírito Santo de Deus. Se você está nesse lugar, diga, eu digo para você, alma, para você, emoções, agora se sujeitem ao Espírito Santo de Deus. Estejam cativos agora ao entendimento da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Sabe, eu amo esse formato de aula, então por isso que eu até desci para ficar um pouquinho diferente. Eu sou líder da escola ZAL, que é a nossa escola de teologia. Nós temos ali vários cursos, e um dos cursos que eu amo dar é o caráter de Cristo. E eu creio que Deus quer trazer um pouquinho disso aqui para nós, de tudo aquilo que o Senhor já tem trabalhado nos nossos corações desde quando nós chegamos. E existem 2 pontos, é um curso que normalmente dura 40 horas, mas eu vou aqui trazer em 40 minutos 2 pontos principais, porque para que a gente possa viver o novo de Deus, a gente precisa também cuidar do nosso coração, porque palavras são liberadas nas nossas vidas, promessas nós recebemos, na verdade, mas vai chegar um momento em que nós vamos viver a promessa, assim como nós vamos para Maceió, vai chegar um momento em que eu vou pisar em Maceió definitivamente, e eu não vou mais sair dali, eu vou começar a viver a promessa. E ali, como é que estará o meu coração? Como é que vai estar a minha família nesse momento? Porque o que Deus, Ele se preocupa de fato cuidar da estrutura. Ele vai cuidar da nossa estrutura. E esse curso, o Caráter de Cristo, ele tem até uma figura do iceberg. E todos nós sabemos que o iceberg ele é muito maior embaixo, na sua estrutura. Aquilo que nós vemos fora da água é minúsculo, perto daquilo que ele tem como estrutura. E é isso que o Senhor está fazendo aqui na Shalom. Para os próximos anos, são 13 anos de vida, muita história, muita experiência, mas o Senhor tem mais. Vocês têm fome de mais? Se Deus tem mais, às vezes a gente limita a grandeza de Deus com a nossa pequenez da nossa mente. Nós crescemos, cada um em ambientes diferentes aqui. Somos frutos desse ambiente, da educação dos nossos pais, da igreja que nós crescemos. E hoje todos estamos juntos, debaixo de uma visão, que é a visão que Deus deu para Shalom.
E aí Deus vai levar a Shalom para um novo patamar, para uma nova fase de vida. E aí? Vamos todos juntos suportar isso? Garantir que a nossa base esteja sólida o suficiente? Porque nós chegaremos momentos de glória. E o nosso coração não pode se perder. Chegaremos momentos de muito confronto. E o nosso coração não pode se perder. Porque nós sabemos que o mais importante é o nosso Deus. Eu amo a igreja de Cristo. Para mim, assim, uma das causas que arde no meu coração é o corpo de Cristo. Então, tudo que eu falo, normalmente, ministro, é de um lugar muito cirúrgico. Porque está ligado ao coração do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. E um dia eu ouvi de Deus, eu tive a oportunidade de ir para a Elevation, estava lá na Califórnia. Isso, sempre confundo. E eu estava ali no culto e eu estava tendo um pouco de dificuldade de entender o inglês naquela época. E eu falava, Deus, fala comigo, eu sei que o Senhor pode falar através da lei, ultrapassar a língua, né? Eu queria ouvir do Senhor, qual é a causa, né? O que o Senhor colocou em mim, o que arde no meu coração, qual é o destino da minha vida? Eu sei que eu tenho, das esferas da minha vida é a igreja e família, e depois negócios. Então, são partes em que eu tenho influência, certo? Então, tudo que é relacionado a famílias, igreja, e também algumas áreas de negócio, eu sei que eu tenho essa influência e o Senhor colocou sobre mim essa habilidade. Mas eu queria algo mais. Falei, eu estou aqui, só me trouxe até aqui do outro lado do mundo. E aí Deus falou, Ele falou, eu coloquei sobre você um desejo de trazer saúde para a noiva de Cristo, porque quando eu voltar, eu quero ver a minha igreja pura, santificada. Eu quero ver a minha igreja adornada, a minha igreja pronta. Jesus vai voltar e como nós estaremos? Ele sempre vai cuidar do nosso coração. E com base nisso, esse curso do caráter de Cristo, ele está embasado em Mateus 5. Quero que você abra aí, nós vamos ler. Então, eu acho que Deus me deu essa voz suave. Então, você não durma, tá bom? Porque às vezes eu falo muito suave. Mas é porque muito do que eu vou ministrar, às vezes é de uma coisa muito delicada e cirúrgica. É o Espírito Santo que vai falar, não sou eu, amém? É Deus que vai falar com você, Ele que vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que vai te levar para um alinhamento da vontade dEle. Mateus 5, diz assim, todos abriram? Bem. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. E bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uau! Deus nos chama de bem-aventurado. Sabe o que significa? Você é tão abençoado ao ponto de causar inveja. Sabe quando a pessoa olha para você, e provavelmente você já passou por isso, a pessoa não consegue entender por que tanta bênção você vive, tanto favor de Deus? Já aconteceu isso com alguém aqui? Isso é o significado de ser bem-aventurado. É tão abençoado que não é pela sua própria força, não é por aquilo que você faz, é por simplesmente ser. E é isso que o Senhor está falando de várias formas. Bem-aventurados humildes de coração. Olha como Jesus está falando dentro do nosso ser. E aí, naquele momento em que ele estava na frente da multidão, Jesus poderia ensinar muitas coisas. Ele poderia falar como curar os enfermos, como você sarar e colocar a lama lá, fazer a lama e curar o cego.
Ele poderia trazer várias formas, mas não. Ele quis deixar uma receita de vida para nós. E aí é isso que eu quero trazer 2 pontos aqui. Do que você tem fome e sede. É o que nós vamos focar aqui hoje. No versículo, onde é que fala aqueles que têm fome e sede? Versículo 6, ó. Bem-aventurado os que têm fome. Por quê? Serão fartos. Eu não sei você, mas teve uma fase da minha vida em que eu achava que eu seria satisfeita se eu fosse promovida. O que eu tinha fome, o que me movia na vida era fazer o meu melhor no meu trabalho para receber uma promoção. E de fato eu fiz tudo, e eu estava num plano de carreira e eu caminhava para isso. Quando eu estava chegando lá, o Senhor me pede para entregar, e foi quando Deus nos chamou para ir para Londrina. Talvez aquilo que te move na vida, aquilo que é essencial para você, porque Ele está comparando isso como fome e sede, aquilo que é essencial para nós, é aquilo que eu dependo para viver. O que você depende? Nós não podemos viver sem a água, não podemos viver sem a comida, o que nos faz ter vida. O que te move? Talvez seja você ser pai e mãe, talvez você passar num bom concurso, talvez você ter um cargo na frente do teu nome, ser um líder aqui dentro da casa. Isso te move e te faz levantar todos os dias. E o Senhor está dizendo para nós que nós só seremos saciados se tivermos fome e sede de justiça. Em Isaías 55:1, abre aí comigo. Isaías 55, do 1 ao 3. Nós entendemos que o nosso coração é enganoso, certo? Nós corremos atrás de coisas, corremos atrás de títulos, corremos atrás do fazer, para ser aprovado muitas vezes. E o Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E em Isaías 55, do versículo 1 ao 3, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, porque essas coisas não satisfarão o seu espírito, né? O versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Uau! Antes de sermos satisfeitos no Senhor, o Senhor está alinhando o nosso coração. Quantos aqui sentem que até desde ontem o Senhor está alinhando o teu coração? Amém? Quero que você feche teus olhos agora. Dê permissão para que o Senhor acesse áreas mais íntimas. Sabe, isso não é uma oração que eu posso fazer por você. Mas se você confia, você entende que Deus é bom, fala: Senhor, eu te dou permissão. Acesse áreas no meu coração. Porque eu quero ser parecido contigo. Eu quero ser farta. Amém. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Continue falando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu sinto tanto amor de Deus aqui agora. Eu sinto tanta presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, Jesus sabia o que poderia saciar a nossa sede. Era a justiça. Só que nós temos uma ideia errada da justiça. Muitas vezes a gente acha que a justiça é uma justiça retificadora, né? Então, alguém roubou o meu carro, eu pagava o seguro, então eu tenho o direito de ter esse carro de volta. Ou eu vou fazer uma torta para servir todo mundo aqui na cantina, no café.
E aí eu separo, tem 15 pessoas, eu separo em 15 pedaços, mas uma pessoa resolve comer 2 pedaços. E aí uma pessoa fica faltando e fica sem aquele pedaço. Isso é uma injustiça. E aí o que eu preciso fazer? Ou uma outra torta, ou alguém vai lá e dividir aquele pedaço em 2, não é verdade? Nós temos esse senso de justiça, onde todos possam ter a mesma oportunidade. E a palavra, e se você for procurar o significado de justiça, é trazer ordem. Temos algum advogado aqui no nosso meio? Não? Tem? Tímido? Ah, lá fora. Eu achei que era assim. Então, a justiça tem a ver com trazer ordem àquilo que está fora de ordem. Eu, como uma boa mãe, eu em casa faço questão de deixar as coisas em ordem. Então, levantou, arruma a sua cama, tira as roupas do chão, porque eu quero a minha casa em ordem, certo? Mas o Senhor não está falando desse tipo de justiça externa, Ele está falando de algo interno. Então, é a justiça do nosso coração, conforme os padrões de Cristo, ok? Então, se você nunca vai ser saciado se você optar pela lei humana, pela justiça humana. Mas se você opta pela justiça de Deus, sim, vem essa sacieza, você vai ser pleno no Senhor. Olha a diferença. Justiça é colocar em ordem o que está em nossa vida externa. São os recursos, a situação, e não necessariamente o nosso coração. Já a retidão, se você está anotando aí, anota, é colocar em ordem o nosso coração, de acordo com o coração de Jesus. Quando somos retos, colocamos em ordem o nosso coração e as nossas ações refletem isso. A retidão ela é fundamentada na natureza de Cristo. Vou dar um exemplo. Tivemos uma situação em casa onde a gente estava assistindo um filme de luta, tenho 2 meninos, e como bons meninos, quando acabam de assistir esse filme, eles querem fazer eu refletir aquilo que foi acabado de passar no filme, né? E não é um exemplo muito legal de se ver, de se ouvir, mas vocês vão ver como todas as casas são iguais e que nós podemos trazer a justiça conforme os padrões de Cristo. Preste atenção. Nesse filme, eu não lembro muito bem, acho que quando você pode me lembrar, tinha uma situação de uma faca, né? Aquela história do Gustavo, que ele pegou a faca. Eu sei que o Gustavo, depois, no final, ele tentou pegar uma faquinha e ver se realmente cortava, e foi no braço do Felipe. E o Felipe veio abismado falar comigo, e ele sem noção, Gustavo. E o Felipe veio abismado falar com a gente na cozinha. Mãe, você não acredita? O Gustavo quis fazer a mesma coisa do filme e tal. E o Gustavo, do lado, chegou logo depois para se defender. Imagina, eu não quis fazer isso. Não. E ele quis encobrir, né, a situação. E aí eu falei, Gustavo, peraí, vamos lá. Porque eu já queria falar com ele há muito tempo sobre a motivação do coração dele e de como ele estava mascarando a verdade em tudo aquilo que ele falava. A gente já estava vendo a falta de integridade dele ali na hora. Eu falei, peraí, Gustavo, me conta a verdade. Por mais feia que seja, eu quero que você se sinta seguro aqui agora e me fale o que de fato você quis fazer. Ele, eu quis ver se funcionava mesmo. Aí eu falei, então... Falei, se você acha que deu certo, o que poderia ter acontecido? Naquela hora eu mantive essa minha calma, gente, mas por dentro, né, eu estava ali preocupada com o coração dele e com o que poderia ter acontecido na parte externa mesmo, ter machucado o Felipe. Eu falei, Gustavo, agora eu vou esquecer do que você tentou fazer, mas eu vou tratar aqui o teu coração e na frente de todo mundo. Me fala a verdade. Eu preciso alinhar o teu coração. Porque você está querendo mascarar algo. Porque a verdade, por mais que seja dura de dizer, de falar, ela é a verdade. E ela traz cura, ela liberta. Naquele momento, se eu deixasse passar, talvez aquilo ia virar uma bola de neve e o Gustavo viveria uma vida sem integridade em Deus, desconhecendo a retidão do Senhor. Eu precisei trazer a retidão dentro da minha casa, confrontando em favor da verdade. É isso que o Senhor sempre vai fazer conosco. Vai ter situações no seu trabalho ou dentro de casa, com o teu marido, com a tua esposa, onde você vai precisar ser real e falar de fato o que está fora de ordem.
Talvez uma conversa difícil, você vai precisar tomar a frente e falar, olha, a verdade é necessária neste momento. Porque depois ele fala até os mansos, né? Ele fala dos mansos. O manso não é aquela pessoa que foge do conflito, não. Não é a ausência do conflito, ela é a presença da verdade. Se em algum momento alguém está falando alguma coisa contrária do que de fato é, manifeste-se em favor da verdade. Porque o reino de Deus não pode ser corrompido por simples atos como o meu filho Gustavo estava tendo, quando criança. Se não corrigirmos um ao outro e falarmos, o corpo de Cristo não vai ser saudável. O Senhor vai olhar para uma noiva bonita para o lado de fora, mas por dentro somos falsos e o nosso coração não tem retidão. E antes de ele falar do que você tem fome e sede, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça, ele fala sobre os puros. Os puros de coração são aqueles que verão a Deus. Se talvez não estamos vendo situações sobrenaturais na nossa vida, curas, manifestações de Deus na nossa vida, talvez estamos sem integridade. Porque os puros são aqueles que têm, aquele que sente, aquilo que pensa, é o que eles fazem. E muitas vezes dentro da igreja nós estamos falando algo para o nosso pastor, para o nosso líder, mas lá dentro nós estamos falando, deixa ele achar que eu estou fazendo, deixa ele achar que eu estou sendo obediente. Isso é falta de integridade. E o Senhor está vendo o nosso coração. O nosso líder pode não ver, mas você vai prestar conta daquilo que você falou e até daquilo que você deixou de falar. Quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor vai olhar para nós, e aí, servo, bom e fiel? Senhor, eu tive medo, porque eu sabia que o Senhor era duro, porque todas as vezes que eu falava com você, você me confrontava. Jesus não era o tempo todo manso. Ele confrontava o tempo todo o coração do homem. Ele sabia, muitas vezes ele não respondia o que a pessoa queria. Ele vinha com outra pergunta para falar, mas por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Você diz que eu sou o filho de Deus, mas será que você tem essa revelação de que eu sou filho de Deus? De que eu sou o próprio Deus? Porque muitas vezes estamos num maneirismo e falamos, porque os outros dizem também. O cristianismo hoje é fácil de ser vivido, eu vou te falar. Ouvimos as pessoas falar em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Usamos o nome de Deus em vão. Como igreja de Cristo, representamos o Senhor com toda a excelência, integridade de coração, vida com propriedade, que conhece um Deus que é real. Talvez você não esteja vendo Deus se manifestar na sua vida por falta de pureza. Por que o Senhor fala, seja puro como as crianças? A criança às vezes até nos coloca em situações constrangedoras, não é? Principalmente quando elas são pequenas. Ganhou um presente, gostou? Não, não é? Acontece isso. Será que quando você recebe um presente, você tem a coragem de dizer, olha, eu entendo o teu coração que você quis me agradar, mas será que eu poderia trocar? Você vai se sentir ofendido? Essa não é a verdade? Mas não. A gente recebe, obrigada, gostou? Amei, fica lá guardada na gaveta. O ano que vem a pessoa vai entender que você gostou, ela vai comprar de novo. E aí o outro ano que vem ela vai comprar de novo. E a falta de verdade do teu coração vai, impedir que a retidão seja real. As coisas estão fora de ordem aqui dentro. Nós temos um padrão errado de justiça. Achamos que temos uma justiça por merecimento, porque eu faço, então eu mereço. Eu venho todo domingo. Eu dou os meus dízimos, eu devolvo o meu dízimo e dou as minhas ofertas. Sou uma pessoa generosa. No mínimo, o pastor tinha que me ir na minha casa uma vez por semana. Mas eu cumpro com as minhas escalas. Eu sou fiel em tudo aquilo. Eu uso a roupa que fala que eu tenho que usar, porque por mim eu viria de outra forma aqui em cima.
Teu coração está com a motivação errada. Você talvez esteja fazendo a coisa certa, mas a tua motivação está errada. E por isso você deixa de ver o Deus na sua vida. E por isso a tua família está vivendo aquém do que poderia viver. Porque Ele deseja que você seja bem-aventurado. Será que estamos vivendo essas bem-aventuranças? O Senhor nos colocou condições. O Evangelho não é para os fracos e pessoas que querem ficar sentado na cadeira. Se você deseja ficar aqui o resto da sua vida na Shalom, glória a Deus por isso. Mas se você quer ser muito mais além, se você quer fazer parte da expansão do reino de Deus, se você quer ser alguém que traz o reino de Deus e manifesta a cura através da sua imposição de mãos, onde quando você abre a boca, os dons do Espírito Santo se fluem com naturalidade, você precisa ir mais profundo, porque o Senhor quer uma igreja viva, Ele não quer uma igreja morna. O Senhor quer uma igreja ativa, uma igreja que está fazendo por amor a Ele, não por amor às pessoas e por querer reconhecimento. Não é uma justiça por merecimento, é uma justiça pela verdade de Deus, pelo teu coração alinhado. Faz sentido isso? Estão compreendendo? Eu creio que o Senhor quer levar a igreja dele para um próximo nível, e nós estamos vivendo isso em relação às eleições. Não vou falar de eleição de ninguém candidato aqui, mas eu estou falando da forma como você se posiciona agora. As suas escolhas refletem aquilo que você crê. Será que as minhas escolhas hoje estão refletindo que eu creio nesta verdade, que ela é verdade absoluta para mim? Que tudo que está aqui é resposta para a minha vida, é daqui que eu tiro os princípios da minha vida. É daqui que eu ensino os meus filhos, é aqui que me ensina a ter excelência. Salomão foi um exemplo de excelência, depois Daniel, as pessoas vinham de fora para ver, a rainha de Sabá foi lá conhecer. Como você faz tudo isso? De fato, bem-aventurados são aqueles que trabalham com você. Será que os teus funcionários ouvem isso? Você é bem-aventurado por ter ele como teu chefe. Você é bem-aventurado por estar aqui debaixo da visão da Shalom. Porque existe uma excelência, uma cobrança que vem direto de Deus. É uma cobrança que vem do coração de Deus. Eu não posso representar o reino de Deus de qualquer forma. Eu não posso agir de qualquer maneira. Você pode até tentar fazer por obediência primeiro, né, de forma externa primeiro, mas depois o teu coração começa a ser alinhado. Você vai perceber isso. Talvez você obedeça, no primeiro momento, o seu líder, teu pai, tua mãe. Você honra aí as pessoas mais velhas da tua família. Você vai para um lugar de obediência. O Senhor falou para você fazer. Agora, talvez você não esteja compreendendo, mas para um lugar de obediência, saber que Ele é um bom pai e saber que Ele quer o teu melhor, Ele quer te fazer ser bem-aventurada, você faz. Logo depois Ele alinha o teu coração. Faça primeiro um lugar de fé. Obedeça, seja íntegro no Senhor, procure essa pureza do teu coração, para você ser bem-aventurado. Deixa eu voltar aqui, que eu me empolguei. Então, qual a atitude que nós devemos ter, enquanto não vemos a justiça? Abre aí Tiago 1:20. Eu vou contar uma experiência antes de a gente ler. Eu trabalho com capelania hospitalar também e tive muitas experiências assim difíceis, mas que me esticou bastante na minha fé em trazer o reino de Deus através das minhas orações ali nos hospitais. E normalmente, quando você entra nas salas, nos quartos, você olha para quem? Para o paciente, né? E nessa experiência foi tão particular que eu entrei e eu vi uma mãe, muito assim, ela estava sentada na cadeira, uma criança já adolescente, uma criança adolescente é bom, né? Uma adolescente. E a mãe estava sentada na cadeira, assim, bem cabeça baixa, e naquele dia eu não olhei para o adolescente. Foi através de um erro médico, ele tinha feito endoscopia,
e ele estava ficando até com convulsões, estava realmente sem raciocínio, sem nada, uma coisa que mexeu muito comigo. Mas ali naquela hora, a situação do menino não tinha me chamado a atenção. E eu olhei para a mãe. E aí Deus falou, agache e fala com ela. E eu lembrei desse versículo, Tiago 1:20. E Deus me mostrou que ela estava com muita raiva ali. Vamos ler. A ira do homem não procede à justiça de Deus. Não sei como é que está a sua versão, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, exatamente. Muitas vezes, nós mesmos estamos impedindo que a justiça de Deus, a retidão dele se manifeste na nossa vida. Como? Nesse momento que eu agachei, eu falei com ela, eu falei, você está com muita raiva. E aí ela levantou a cabeça, assim. E aí Deus começou a falar. Falei, você queria que uma pessoa estivesse aqui com você, você se sente sozinha, e você acha que a culpa do teu filho estar assim é porque ele não está. E era depois, Deus foi me falando, e era o marido dela, que eles tinham brigado. E você está com tanta raiva, que até as tuas orações não estão chegando diante de Deus. A palavra de Deus diz que a falta de perdão impede as nossas orações. E aí eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. Eu falei, o Senhor quer trazer retidão e justiça aqui para a vida do teu filho. Mas hoje você é autoridade sobre ele. Quem tem orado e se colocado no lugar de intercessão é você como mãe. Você representa a autoridade sobre ele. Você quer trazer justiça sobre a vida dele? E ela, eu quero, sem condições de falar, ela estava. Aí ela só mexeu a cabeça. Falei, vamos liberar perdão, você quer? Eu vou orar com você. Vamos liberar o perdão por este homem. Talvez, dependendo, não sei o porquê que vocês brigaram. E aí nós oramos ali. Ela conseguiu respirar, já falar melhor. Falei, e a oração era, Senhor, eu libero a vida dele, eu perdoo por tudo aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou de fazer. E eu peço que o Senhor ocupe este lugar com o teu amor. Sabe? Quando nós estamos movidos num lugar de raiva, de ira, de injustiça, nós precisamos deixar isso de lado e pedir para que o Senhor ocupe esse lugar, mas com o amor dele. Naquele momento ela conseguiu estar mais aberta, eu consegui ministrar mais o amor de Deus, orei pelo menino e saí. Depois eu sempre voltava lá toda semana, na outra semana, quando eu fui procurar, eles já não estavam mais lá no quarto, já tinham ido para casa. Glória a Deus por isso. A justiça de Deus se manifestou ali, mas o coração dela precisou ser alinhado, porque a ira do homem impede a justiça de Deus. Ah, mas Deus também não se ira? Sim, a ira de Deus é para a justiça. A ira do homem, muitas vezes, é para uma justiça própria, egoísta. Não é verdade? Então, uma das atitudes que nós devemos ter quando não vemos a justiça, olha primeiro para você, veja se há algo que precisa ser limpo e liberado. Veja se você está se movendo de um lugar de ira e deixe a justiça de Deus ser manifesta, ok? Agora eu quero que você pense um pouquinho e anote aí no teu celular, no bloco de notas ou no teu caderno, porque é meio que uma lição de casa, tá bom? Ok? Anota aí. Em que áreas da minha vida eu vejo a falta de retidão? Em que áreas da minha vida eu vejo a falta de retidão? Segunda pergunta. Posso ir para a segunda? Será que desejo ser mais vingativo do que promover retidão? Será que eu desejo ser mais vingativo do que promover retidão? Terceira pergunta. Qual seria a raiz da dureza do meu coração no momento de injustiça? Qual seria a raiz da dureza do meu coração no momento de injustiça?
Só mais uma pergunta, anota aí. Hoje, quais são as áreas da minha vida que estão em segredo, em oculto? Sabe, é uma autoanálise que vira e mexe você vai precisar voltar. Por isso que eu pedi para você anotar essas perguntas. Quando nós casamos, normalmente a gente não lembra a palavra que foi ministrada, né? O noivo e a noiva estão pensando em um monte de coisa. Mas no nosso casamento foi interessante que marcou para mim uma frase. E o pastor, ele disse assim: Anderson, quando vai chegar momentos na sua vida em que você vai ouvir de Deus, aonde está a Vanessa? E como Abraão disse, quando os anjos vieram para trazer a promessa ali, para liberar e mudar o nome deles, Abraão disse: ela está na tenda. É um lugar de proteção e de cuidado. E vira e mexe, quando nós passamos por transições, vem a transação na minha cabeça, gente, impressionante. Quando a gente passa por transição, o Senhor me lembra dessa pergunta. Isso me força a lembrar também e a entender a importância de como eu preciso estar. Da mesma forma que Ele tem a responsabilidade sobre a minha vida, como o meu pastor principal, como o meu marido, aquele que traz a visão e cuida de mim, me pastoreia, me discipula. Eu também tenho esse papel fundamental de permanecer íntegra, com o coração puro ali, para que a promessa de Deus venha. Quando Abraão e Sarai receberam a promessa de que eles seriam pais de muitas nações, não é verdade? Quantos aqui estão familiarizados com essa história de Abraão e Sarai? Ok. Foram muitos anos até que a promessa viesse. Abraão não negociou. Teve uma oportunidade de negociar quando o rei de Sodoma disse assim: olha, impressionante como o seu povo é forte. Faz o seguinte, deixa eles comigo que eu vou te dar toda a minha riqueza. Abraão sabia que ele seria rico, concorda? Ele não poderia dizer: talvez seja através disso. Eu acho que eu posso então viver a promessa que Deus me deu através dessa troca. Eu dou o povo que eu tanto forjei ali para eles serem tão excelentes, e eu pego todas as riquezas. Não, Abraão disse: não serei enriquecido por suas mãos, eu serei enriquecido pelo meu próprio Deus. Haverá momentos em que você vai ser confrontado em negociar. Será que vale a pena negociar algo em troca, né? Pela promessa de Deus? Abraão também teve oportunidade, quando eles foram para a cidade lá que ele disse que ia ser irmã dele. No Egito, obrigada, pastor. Quando ele estava no Egito, ele disse que era irmã, estava protegendo a promessa. E chegou no final, depois de 99 anos, foi quando os anjos chegaram e falaram: onde está Sarai? E ela estava na tenda, chamou, e os dois tiveram seus nomes trocados, viveram a promessa e receberam Isaac. Isaac foi a promessa. Entenda, você tem uma promessa na tua vida. Nós temos uma promessa de ser bem-aventurados. Talvez você fique procurando revelação. Não sei o que Deus tem na minha vida. Meu amigo, aqui na Bíblia já tem o suficiente. Você tem muitas promessas de ser bem-aventurados. Mas eu gostaria de encorajar como igreja você a se permanecer íntegro, em buscar a verdade, em ter a retidão do Senhor no teu coração. Porque vai chegar o momento e você vai estar apto a receber esta promessa. Amém? Amém? Feche teus olhos. Nós vamos orar. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor esteve conosco.
até aqui, está conosco e permanecerá, falando aos nossos corações. Ensina-nos os teus caminhos, mostra-nos a raiz de talvez queremos a justiça pelas próprias mãos, de agirmos pelo impulso, de querermos o reconhecimento humano. Mostra-nos, Senhor, sonda os nossos corações, queremos estar diante de Ti, puros, completamente nus, sem nenhuma reserva, sem querer esconder nada. Alinha os nossos corações, confiamos na Tua bondade, confiamos em Ti. Nos comprometemos nesta manhã a dizer a verdade, ainda que custe tudo nas nossas vidas. Nos comprometemos a andar em retidão, por amor ao Teu nome. Nós te amamos, Senhor. Se você ama o Senhor, diga: Senhor, eu te amo. Eu me comprometo a andar em retidão. Eu me comprometo a andar em verdade. Eu me comprometo a alinhar o meu coração aos padrões de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Estou finalizando, então, essa aula. Acabei 10 para meio-dia. Não sei se o pastor gostaria de fazer alguma coisa, não? Tá bem. Eu quero deixá-los à vontade. Se vocês querem fazer alguma pergunta para nós, deixar um momento mais de família, talvez para o Anderson também, vou pedir para ele subir aqui. Sabe, eu sinto que o Senhor quer tocar algumas famílias.